Graça e paz, meus irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor. Nós temos esse privilégio. Que bom que nós temos aproveitado esse privilégio para estar aqui, né? E nossa oração é que desde já o Senhor esteja abençoando nossas vidas poderosamente com as bênçãos escolhidas dos céus. Amém? Eu quero te convidar a uma leitura bíblica no Salmo de número 20. Salmo de número 20, que diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Amém? O Senhor é grande e precisa ser engrandecido, né? A missão da igreja é engrandecer o nome do Senhor, é fazer o nome do Senhor conhecido, né? Engrandecer o nome do Senhor significa isso, fazer o nome do Senhor conhecido acima de todas as outras propostas que o mundo possa oferecer. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor.
Senhor. Seja engrandecido pelo teu povo. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Como diz o texto que lemos, nós fazemos menção do teu nome. É o nome que está sobre todo o nome, ó Deus, um nome diante do qual todo joelho se dobrará. Nós te louvamos por isso, porque nós temos esse privilégio. Nós pedimos o perdão para os nossos pecados e pedimos a Deus que o Senhor venha aceitar este culto como cheiro suave no teu altar. Que o Senhor venha, ó Deus, despertar o teu povo, ó Deus, para a adoração, para a oração, para a busca do Senhor, sabendo, Deus, que os dias são maus, mas o Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém, meus irmãos. Quero convidar aqui à frente o diácono Adriano, vai fazer um momento de intercessão para a gente. Amém, irmãos? Vamos estar orando, né? Esse cântico que acabamos de cantar agora, né? Só resume num versículo, né? Eu tenho procurado voltar a ler a Bíblia de novo. E aleatoriamente eu tenho lido livros, né? E essa música que acabamos de cantar agora, né? Entregar a vida ao Senhor, né? Só resume num versículo, né? Que é muito importante para mim. Né, que se encontra em Salmos, no capítulo 3, versículo 5, que diz assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou.
Verdadeiramente, Deus tem nos sustentado a cada dia, né? Às vezes, muitas vezes, a gente não acorda cedo, não procura agradecer a Deus, né? Por mais uma vez nós estarmos de pé, né? E é importante, né, nós acordarmos e agradecermos a Deus, porque Deus nos deu vitória. A gente não sabe o que vai passar a noite, né? A gente nem sabe se vai acordar, né? E Deus tem ali com seus anjos lutado, né, a noite inteira para que a gente possa acordar, levantar, estar de pé, com saúde e poder trabalhar, né? Então vamos orar, né? Agradecer a Deus, né? Deus possa estar nos abençoando também nessa noite. E eu queria o pastor que estivesse aqui, que eu vou estar orando para o pastor também, né? Mensagem dessa noite. Maravilhoso Deus, exaltado seja o teu nome. Te adoramos, ó Pai, porque tu és Deus único, tu és Deus verdadeiro, Senhor. Pai, não há outro Deus, não há outro Senhor além de ti, Senhor Deus, que cuida de nós. Pai, a cada dia, Senhor Deus, tu tem cuidado de nós, Senhor Deus. Tu tem nos dado a oportunidade de estarmos de pé, para podermos, com saúde, ó Pai, estarmos trabalhando, Senhor. Deus, mesmo com os nossos problemas, dificuldades, Pai, mesmo com os nossos defeitos, com os nossos vacilos, ó Pai, Tu não se importa, Senhor Deus, Tu tem cuidado de nós, porque Tu és Pai, Tu és Senhor, Pai, Tu nos recebeste como os filhos, ó Pai, como os cordeiros de Deus. Deus, obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo dom, Senhor Deus, da vida que Tu tem dado a nós. Obrigado, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui essa noite, que deixou todo impedimento, todo cansaço, e para estar aqui, Pai, na Tua casa, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, para estarmos orando, Senhor. Deus, neste momento eu quero Te entregar a Tua igreja em Tuas mãos, essa agência aqui neste local, Senhor. Tu preparaste este local para nós, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja, IBEMAVE, pelos 18 anos, ó Pai. Agora, Senhor Deus, que só possa, Senhor, estar visitando a cada ministério, a cada líder, Senhor Deus, que vai assumir o ano de 2023. Prepara cada um, Senhor Deus, dê fortalecimento. Pai, nós não sabemos o que estará vindo, Pai, no próximo ano, mas, Senhor Pai, que só possa quebrar toda a maldição, Senhor Deus. Toda a maldição contra o Teu povo, contra a Tua igreja, Pai, espalhado no face da terra, Senhor Deus. Pai, está havendo perseguição, Senhor Deus, contra a Tua palavra. Deus, há lugares, ó Pai, que as escolas nem podem orar mais o Pai Nosso, Senhor Deus. Estão proibindo, ó Senhor Deus, de proclamar o Teu nome, de louvar o Teu nome. Pai, tem misericórdia, ó Pai. Que o inimigo caia por terra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que ele seja desmascarado, Senhor Deus. Deus, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, porque as nossas vidas foram resgatadas, Senhor, pelo sangue de Jesus. Deus, abençoe os enfermos da Tua igreja. Visita, ó Pai, a nossa irmã Hortência, a nossa irmã, Senhor Deus, Vera, a cada um, Senhor Deus, de enfermidade, ó Pai, que é membro da Tua igreja, só possa estar visitando, Senhor Deus. Cura, ó Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor Deus, a enfermidade, Senhor Deus, da preguiça, ó Deus, do desânimo, Senhor Deus. Pai, retira, Senhor, do desânimo, ó Pai, dos membros, ó Pai, que às vezes estão cansados de vir à Tua igreja, uma simples dorzinha, Senhor Deus, e não querem vir à Tua casa, Senhor. Pai, mas aqui estamos, ó Pai, no hospital porque Tu, Senhor Deus, é o médico dos médicos, e estamos aqui, Pai, para receber a cura, Senhor Deus, não só a cura material, mas a cura espiritual, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, só possa nos fortalecer na Tua presença, Senhor. Só possa, Pai,
nos levantar a cada dia que estivermos caídos, porque Tu tem levantado, Senhor Deus. Pai, às vezes, ó Pai, o Teu Espírito Santo tem nos cobrado, Senhor Deus. Pai, porque Ele tem gemido com súplica, ó Pai, para nós, Senhor Deus, estarmos de pé. Deus, obrigado, Senhor Deus, porque Tu mandaste o Teu Filho morrer por nós. Ó Pai, o Teu Filho nasceu, o Teu Filho morreu por nós, Senhor Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu quero entregar, ó Pai, o Teu varão, o Teu servo, o Teu ministro, Pai, da Tua palavra, Senhor Deus. Aquele que Tu colocaste aqui neste local, nesta igreja, para estar, Senhor Deus, dirigindo, ó Pai, liderando esse rebanho, Senhor Deus. Pai, o Teu servo, Senhor Deus, tem trago palavras de Ti. Tem trago, Senhor Deus, palavras, Senhor Deus, de conhecimento. Tem trago, Senhor Deus, palavras de alerta, Senhor Deus, porque o inimigo, ó Pai, tem andado ao nosso derredor. Deus, mas Tu é maior, Senhor Deus, Tu é maior, porque Tu tens, Senhor Deus, colocado palavra na boca do pastor Cláudio, Senhor Deus, para alertar a Tua igreja, Senhor Deus, contra as setas do inimigo, Senhor. Pai, o inimigo tem andado neste mundo, Senhor Deus, a tragar, Senhor Deus, aqueles que têm abrido brechas, ó Pai. Deus, por isso, Senhor Deus, fecha as brechas, ó Pai, de cada coração. Fecha, Senhor Deus, para que ninguém venha cair em pecado, Senhor Deus. Deus, mas que possam ouvir a Tua palavra. Deus, muitos têm oferecido, Senhor Deus, berganhas para Ti, Senhor Deus. Mas nós, Senhor Deus, queremos oferecer a Ti o louvor do fundo do nosso coração. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, aprender mais da Tua palavra, Senhor Deus. Porque a Tua palavra, ó Pai, é nosso ser alimento, Senhor. Por isso, continue usando o Teu servo como tem usado, Senhor Deus, na Tua casa. Como tem usado na rua, Senhor Deus. Que aonde o Teu servo colocar as plantas dos pés, a Tua palavra possa ser anunciada, Senhor Deus. Deus, que o Teu servo e também nós não podemos, ó Pai, negar a Tua palavra. Que podamos a cada dia proclamar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus. Oh, glórias e aleluias. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. Por isso, ó Pai, proclamamos, ó Pai, o Teu servo, como proclamador da Tua palavra, Senhor Deus. Usa o Teu servo grandemente, Senhor, como tem usado. Que as setas do inimigo sobre o Teu servo possam cair por terra. Pai, em nome de Jesus, que os Teus anjos, ó Pai, possam estar guardando o Teu servo aonde o Seu servo for, Senhor. Que essa igreja, a cada dia, possa ser fortalecida por Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Perdoa, ó Pai, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus te abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Na verdade, nós já lemos, né? Mas vamos voltar no texto aqui, que é o Salmo de número 20. Vou fazer a leitura novamente, que é o texto que nós vamos usar para a nossa meditação. Hoje pela manhã, me vieram outras duas palavras, eu anotei e falei, Senhor, qual que é? Né? E qual será a palavra de hoje à noite? Né? Eu já tinha pensado alguma coisa, mas aí as outras duas, Deus foi tirando assim, falou, guarda essa aqui para essas datas, mas a de hoje veio depois, né? Depois que eu já tinha preparado os 2 rascunhos, achando que era, Deus me deu o Salmo 20 e falou, fala sobre isso. Então vamos ver o que Deus tem para falar aos nossos corações, né? No texto que fala assim, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. O texto do Salmo 20, vamos passar um versículo por versículo, tá? Tranquilo aí. Mas o texto do Salmo 20, ele é uma oração para o rei. É uma oração pedindo proteção para o rei, né? O rei, naquele contexto histórico, os reis saíam para a batalha. Os reis faziam suas campanhas militares à frente do exército, né? Era muito comum isso. E então a corte real, né, os sacerdotes,
os profetas, as pessoas que estavam ao redor do rei, então, faziam orações, o povo, né, fazia orações pedindo a Deus para proteger o rei, para dar vitória ao rei, porque inclusive o Novo Testamento vai dizer que precisamos orar pelas pessoas que estão investidas de autoridade, porque havendo paz na região política, né, nas estruturas políticas de uma nação, então vai haver paz para o povo. Se o rei perde uma batalha, o pessoal poderia ser levado em cativeiro, então proteja o rei. Então eles vão fazendo oração, o Senhor te ouça no dia da angústia, né? O nome do Deus de Jacó te protege, então abençoando a vida do rei, né? O dia da angústia é o dia da batalha que o rei estava para enfrentar. O dia da angústia é o dia das nossas pelejas todo dia. A gente está chegando ao final do ano de 2022, um ano onde nós tivemos muitas pelejas, né? Muitas angústias, muitas lutas, né? E temos tido sequelas dessas lutas ainda. E é muito ruim passar por um momento de angústia, de batalha, sozinho, sem ter com quem contar. É muito ruim você passar por uma situação adversa e não ter um amigo para desabafar, para buscar, para pedir socorro, para pedir força. É muito difícil isso. E o rei era uma pessoa muito solitária, né? O rei no campo de batalha era uma pessoa completamente solitária, porque os reis, de modo geral, dormiam com o olho aberto. Tinha que dormir com o olho aberto, sendo protegido por sentinelas na beirada da cama, porque um rei podia ser assassinado a qualquer momento, alguém usurpar o trono. Então, o rei é sempre solitário, ele não tinha muitas companhias, né? E isso é uma prerrogativa, inclusive, da liderança, né? Não tinha muitas companhias. Mas aí o salmista vai dizendo assim, que o Senhor te proteja, que o nome do Deus de Jacó. Quando ele fala ali, o nome do Deus de Jacó te protege, isso é muito profundo. Porque na Bíblia, na cultura hebraica, o nome tem a ver com caráter. Você pode ver que os nomes estão ligados àquilo que a pessoa fez ao longo da vida, né? Moisés, Moshe, né? Moshe, numa língua semita, paralela lá com as línguas, aquela região de Sem, né? Dos descendentes de Sem, a língua semita, Moshe significa aquele que tira. Mas Moisés, que é uma variação do nome Moshe, significa aquele que é tirado. Ele foi tirado das águas, ele tirou o povo da terra. Então, o nome tem a ver com aquilo que a pessoa faz, com o caráter da pessoa, com aquilo que a pessoa desenvolve, né? Jacó era chamado de Jacó porque, em primeiro momento, para que ele pudesse ter a sua vida desenvolvida, né? Em virtude de uma certa distância do pai dele, ele não tinha muita projeção. Ele contava com a pena da mãe dele, mas não com o apoio do pai. O pai dele gostava do irmão, Esaú. O pai dele era apaixonado por Esaú, que era um caçador, era um homem forte, era um homem guerreiro. Mas o Jacó, que tinha hábitos mais modestos, hábitos mais discretos, não chamava muita atenção do pai dele. Então Jacó, para se sobressair, teve que se virar. Ele teve que se virar. Então era chamado de o que passava a perna nos outros, né? Jacó. Mas Deus falou, seu nome não vai ser esse, porque isso não é o seu caráter. Você é uma pessoa que, infelizmente, é desvalida no contexto familiar, porque seu pai tem preferência pelo seu irmão. Mas você não precisa se tornar um marginal, um bandido, um enganador por causa disso. Você vai se chamar Israel, aquele que luta com Deus. É assim que você vai se chamar. E Jacó tem uma luta com Deus, né? Ele tem uma luta com o anjo, né? Com uma entidade celestial, uma entidade, um vulto angelical, tem uma luta com Jacó. E você é aquele que luta com Deus. Mas não é só a questão da luta corporal, mas aquele cujas batalhas são guerreadas pelo próprio Deus. As suas batalhas, Jacó, você não vai guerreá-las sozinho. Essa é a ideia do homem que luta com Deus. As suas batalhas não serão suas sozinhas, mas o Senhor batalhará contigo. Então você é o homem que luta com Deus. Então, o nome tem a ver com caráter. Tem a ver com ontologia. Ontologia é a doutrina do ser, né? Teontologia quer dizer aquilo que fala sobre o ser de Deus, né? Uma coisa é a gente falar o que Deus faz, outra coisa é a gente falar o que Deus é. Então, quando ele fala assim, o nome de Deus, do Deus de Jacó te protege, ele está dizendo assim, que toda a natureza divina, tudo aquilo que Deus é, quando ele diz para Moisés assim, eu sou o que sou, tudo aquilo que está verbalizado naquele tetragrama sagrado, né? Aquelas 4 letras sagradas que ele diz para Moisés ali, eu sou o que sou.
tudo aquilo ali, toda aquela natureza, toda aquela realidade criadora, mantenedora, sustentadora, cujo todos os reis da terra, os exércitos da terra, hão de se curvar diante, que esse te proteja. Olha o que ele invoca para o lado do rei, que esse te proteja, rei, vai para a batalha, guardado por esse nome, por essa figura, por essa pessoa a quem nós fazemos menção. Então, o nome de Deus é o caráter de Deus, né? Então, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que Deus é capaz de fazer, esteja disponível para te guardar e te proteger. Quando ele fala o Deus de Jacó, o mesmo Deus que favoreceu Jacó, o mesmo Deus que abençoou Jacó, o mesmo Deus que transformou um Jacó que aparentemente era desvalido, era mal visto, que transformou esse no pai de uma grande nação, o povo de Deus, que esse Deus também te guarde, né? Versículo 2 vai dizer assim: envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Ali, eles voltam os olhos para o santuário, ainda não tinha o templo, mas tinha o tabernáculo. Na época de Davi tinha o tabernáculo. Então, era comum eles pensarem que Deus habitava no templo. Aqui é a habitação de Deus. Então, o próprio Daniel, quando orava virado para Jerusalém, onde estava o templo. Embora o templo tivesse sido destruído por Nabucodonosor, mas as ruínas do templo estavam lá. Então, ele se voltava para o templo. Então, eles sempre se voltavam para o tabernáculo, para o lugar que era o centro, né, onde Deus tinha contato com o povo. Então, ele fala que desde este lugar, onde Deus se manifesta para falar conosco, onde Deus se manifesta para curar, onde Deus se manifesta com poder e autoridade, que desde lá, sai a bênção sobre a sua vida. Vai, rei, vai para a guerra. Vai para a guerra com as bênçãos de um Deus que é todo-poderoso e que de onde Ele é adorado, invocado, onde nós conseguimos perceber a sua manifestação. E desde desse lugar, as bênçãos te acompanhem. Existem lugares, a gente hoje não pensa tanto assim, né? Mas tem pessoas que pensam assim. Que existem lugares onde a gente sente melhor a presença de Deus. Tem pessoas que pensam assim, tem gente que age assim. E eu mesmo, tenho determinado lugar onde eu falo, não é idolatrando o lugar, mas o que está naquele lugar, de um modo geral, viabiliza essa minha entrega e faz com que eu sinta melhor esse intercâmbio entre eu e Deus. Neemias Lima é um pastor, pastoreou muito tempo aqui em Maripá, a região ali de Maripá, por ali. Ele escreveu um livro chamado Tapando a Boca dos Leões. E ele esteve na segunda igreja uma época, então ele falou sobre isso, ele pregou sobre isso. Eu comprei o livro dele. E aí o livro é todo baseado na história de Daniel, na vida de oração de Daniel, na dedicação de Daniel. Então ele pega esse ponto, ele fala assim, olha, Daniel tinha lá seu escritório, às vezes tinha que passear por todo o território, né, dominado pelo império. Afinal de contas, ele era o segundo homem no comando. Então, Daniel tinha que ir vendo os lugares, indo ver os seus subordinados. Ele tinha todo um ofício de alguém que tinha uma posição estratégica no império. Mas quando dava a hora da oração, Daniel largava tudo e ia para o quarto, naquela direção, naquela posição, e orava a Deus. Ali era o lugar. Ali era o lugar de Deus. Ali era o lugar de Deus se encontrar com Daniel. E aí a gente lembra do Quarto de Guerra, né? O filme Quarto de Guerra. Então, tenha um lugar onde você vai invocar o nome de Deus. E tem aquele lugar onde você vai falar assim, que desde o meu quarto venham as bênçãos sobre mim aqui. É como se fosse isso que ele está dizendo, que desde o santuário, lá onde a gente invoca o nome do Senhor, lá onde a presença de Deus é facilmente sentida, né? A Bíblia diz que quando Salomão inaugurou o templo, e os sacerdotes oraram, e Salomão orou, a glória de Deus, a fumaça, uma presença de Deus foi tão forte que ninguém conseguia entrar no ambiente.
pessoal não conseguia entrar em transe. Se tentasse entrar, entraria em transe. De tão forte que era a glória de Deus. Entende? Então, chama o céu. Ele fala que desde esse ambiente, onde nós conseguimos invocar e sentir a presença dele, que desde este ambiente saiam bênçãos sobre a sua vida. Ele fala desde Sião, né? Desde a cidade de Deus, desde o santuário de Deus, desde o local onde nós escolhemos para adorar ao Senhor. Versículo 3, vamos ver o que ele diz. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Então ali tem até um sinal litúrgico ali, né? O selar, né? Lembrando que o salmo é um cântico. E então tem um sinal litúrgico ali que alguma coisa especial precisava ser feito durante esse momento do cântico. Ou isso era entonado de uma forma mais forte e seguido de um silêncio absoluto, para dar ênfase ao que foi dito. Ou então alguém especificamente cantava essa parte e todo o resto ficava em silêncio, por causa da profundidade que está dizendo ali. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Aí eu vejo duas coisas nesse momento aí do texto. Quando os reis iam sair para a peleja, eles faziam sacrifícios antes. A gente lembra, por exemplo, que uma das coisas que fez com que Saul caísse foi exatamente o fato de ele estar preparando o exército para uma batalha e Samuel não vinha para fazer o sacrifício que antecedia a batalha. E ele mesmo fez. E Samuel o condenou por causa disso. Não devia ter feito, sendo sacerdote. Então era comum, antes de sair para uma batalha, os reis fazerem sacrifícios, né? Ofertas, sacrifícios, holocaustos, né? Para invocar a presença de Deus e ir para a batalha. Isso aí nos remete à oração antes das batalhas do dia a dia, né? Eu nem falei nada disso com o Adriano, mas ele citou aqui na oração. A gente às vezes acorda, o meu sogro fala, às vezes a gente acorda igual cachorro, né? Acorda, vai. A gente às vezes acorda e não tem 5 minutos para falar com Deus. E a gente nem sabe o que o dia inteiro reserva, né? A gente não sabe o que está esperando, quais são as batalhas desse dia. Então é importante apresentar a oração como um sacrifício, apresentar a oração como um holocausto, como uma oferta diante de Deus. É importante a gente orar antes das batalhas do dia a dia e diante das dificuldades que a vida apresenta, né? Então eu vejo esse lado do texto, né? As ofertas que eram oferecidas antes das batalhas, mas também eu vejo diante do texto um coro ali, ou uma prévia do que Jesus falou lá em Mateus 25, quando ele diz assim, Mateus 25, ele vai dizer assim: vinde benditos meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Então ele vai citando uma série de coisas, e o pessoal pergunta, é Mateus 25, de 35 a 45. É curioso, né? 25, 35, 45. Então, nesse contexto aí, ele vai falar isso. Vinde bendito meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Era estrangeiro e tal, estava nu, estava preso e tal. Aí o pessoal pergunta, mas quando nós te vimos nessas situações? Aí ele fala, quando você fez isso a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que a gente faz na obra de Deus, fica registrado. E Deus é tão justo e tão misericordioso, que Ele nos recompensa por isso. A Bíblia diz, tem esse texto de Mateus 25, você tem lá, por exemplo, Atos 10, que vai falar sobre isso. O Cornélio, de Atos 10, era um romano, um soldado romano, um general, né, de uma brigada, e ele também era cristão, mas ele não tinha se convertido ainda. Ele adorava ao Deus dos judeus, mas ele não tinha se convertido. E ele fazia sacrifício, ele dava esmola, ele jejuava, ele tinha todo um comportamento voltado para o cristianismo, mas ele não era cristão. E aí, o que Deus fala com ele lá no Atos 10, 3, se não me falha a memória, diz assim para ele: tudo que você está fazendo, Cornélio, está em memória diante de mim, está registrado, está guardadinho aqui. É guardadinho. Então, quando Deus olhar para você, Ele olha também para o que você faz. Ele também olha para o que você é na obra dEle, para o que você fez, o tanto que você já favoreceu, já abençoou vidas. Jesus falou isso também, quando Jesus fala assim, se alguém der um copo d'água fria para vocês,
na condição de um profeta, ele vai receber galardão de profeta, porque Deus é justo. Deus é justo. E está escrito também, aquilo que o homem plantar, também, aquilo que o homem semear, também colherá. Então, percebe como Deus é justo? E aí nesse texto eu vejo isso também. Eu não vejo só os sacrifícios feitos antes da guerra, pedindo proteção para a guerra, mas eu também vejo Deus te favorecendo diante das tuas batalhas por causa de coisas que você fez lá atrás, que você nem lembra. Você nem lembra. A Bíblia diz que quem empresta, ou quem dá ao pobre, empresta para Deus. A Bíblia não fala nesses termos, né? Mas a Bíblia deixa claro lá em Provérbios que quem dá ao pobre, ele cria um crédito com Deus. É Deus que recompensa. Então, muitas batalhas que eu enfrento na vida, eu tenho êxito diante delas, de repente é por coisa que eu fiz lá atrás. Eu nem sei que fiz. Nem sei que fiz. E o apóstolo Paulo vai dizer assim que a gente tem que sempre fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos esse bem. E Eclesiastes vai dizer lá, joga o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo o acharás. Naquele contexto, ele fala sobre os tempos de cheia, né? Quando os rios se enchiam, então os agricultores, os homens do plantio, pegavam o grão de arroz e jogavam nas águas, e aí espalhava na água, está espalhando. Quando as águas baixavam, nascia arroz para tudo quanto é lado, onde eles nem conseguiriam ir. Entende a sabedoria? Chega até a arrepiar a sabedoria. Se eles fossem levando aqueles grãos talvez eles não fossem tão longe quanto jogando sobre as águas. A correnteza vai levando aqueles grãos, vai levando. Quando a água baixa, nascia plantação para tudo quanto é lado. Por isso que ele fala, lança o teu pão sobre as águas. E no mesmo texto vai falar assim, aquele que olha o vento, não joga semente. Então muitas vezes o sujeito fica pensando, eu vou jogar essa semente aqui, o vento vai levar para bem longe, depois não vou ter nem como colher. Cara, joga para lá. Então eles lançavam. Então, tudo que a gente faz fica registrado. O bem que você fez há 30 anos atrás, vai ficar registrado. E no momento correto, no momento preciso, Deus vai trazer o retorno. Aí, o rei, vai para a guerra, e que o Senhor lembre das tuas ofertas, que o Senhor lembre dos teus holocaustos, que o Senhor se lembre de você nessa batalha e te dê vitória. Né? O versículo seguinte, ele vai dizer assim, conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Versículo 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Então, olhe bem. Agora ali ele fala do rei, necessariamente. Ele fala, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Então ali já tem, é como se ele já tivesse, já vendo a vitória daquelas batalhas, já está vendo aquelas vitórias. Se o Senhor for rei, se o Senhor for para essa peleja, com essa bênção de Deus, com todo esse coração quebrantado diante de Deus, aí eu vou saber que realmente o Senhor salva o seu ungido. Ele te ouvirá desde o seu santo céu, com força salvadora da sua mão direita. A quem ungiu, Deus guarda. A quem Ele chamou, Ele guarda. A quem Ele vocacionou, Ele guarda, Ele sustenta. Deus não é um pai desnaturado que nos coloca nas batalhas ou nos vê nas batalhas e deixa para lá. Não. Ele guarda. Ele cuida. Ele nos ajuda nas nossas pelejas, né? Então, a quem Deus ungiu, chamou e vocacionou, o Senhor salva, o Senhor guarda, né? A gente vê isso, por exemplo, lá em Romanos 8, no Cântico de Vitória, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? E Paulo canta toda uma música ali sobre esse assunto, né? Então, o Senhor guarda. Versículo 7, ele vai falar assim, ó. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Mais uma vez o nome de Deus é citado. Ele fala assim, olha, os exércitos deste mundo
confiam em carros, né? Nós falamos aqui que Salomão, por exemplo, tinha 3 mil bigas, né? Domingo passado nós falamos sobre os soldados do reino, aí nós falamos sobre isso, 3 mil carros, né? Que é aquelas bigas que ficava um soldado em pé ali, puxado por um cavalo, e aquilo dava muita mobilidade num campo de guerra, né? Enquanto tinha soldados a pé, você tinha um soldado que transitava violentamente, rapidamente no campo de batalha, montado num carrinho daquele, numa charretezinha daquela. Então ele falou, uns confiam nesses carros, que dão velocidade para fuga, para ataque. Outros confiam nos cavalos. Salomão tinha 12 mil ou 13 mil cavaleiros, se não me falha a memória. Olha quantos homens que ele tinha montado em cavalos. E cavalo na guerra era uma arma poderosíssima, porque dava mobilidade, velocidade, além de passar por cima. Tudo cavalo graúdo, né? Esse cavalão bonito, passava por cima do inimigo. Tinha exércitos que tinha elefante. Exército que tinha mais dinheiro, às vezes tinha elefante. Camelos. Camelo, então, camelo não bebe água no deserto. As batalhas no deserto, era quem tinha camelo, bem alto. Como é que um soldado a pé conseguia pegar um soldado lá em cima? Ele lá de cima, né, em cima de um elefantão. O elefante pesado não parava de jeito nenhum, passava por cima de um monte de soldado. Então, muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, camelos, elefantes, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Porque o nome do Senhor está acima da velocidade dos carros, está acima da força dos cavalos, acima da potência dos elefantes, está acima de qualquer exército. Nós temos a nosso favor, o salmista está falando, e nós estamos repetindo hoje, nós temos a nosso favor o Senhor dos exércitos. A força mais poderosa de uma nação, era o seu exército. Nós falamos um pouco sobre isso aqui no domingo, quando nós falamos da mensagem, o soldado do reino, né? A força mais poderosa de uma nação é o seu exército. Enquanto o rei era protegido, o rei tinha uma guarda particular, tinha exércitos mercenários, tinha muitos soldados, aquilo tudo dava a ele uma certa proteção, guardava o trono dele, guardava a figura dele e ainda ajudava a expandir o seu reino. Então, quem tinha o melhor exército era vitorioso. Davi foi muito vitorioso. Nós falamos aqui das 4 brigadas que Davi tinha, né? As 4 camadas de soldados que ele tinha. Ele tinha uma milícia nacional. Milícia é o paramilitar, né? Pessoas que eram treinadas, mas não eram do exército oficial. Então ele tinha uma milícia bem treinada, de 37 soldados, que eram os melhores homens. Os homens deram uma cidade de presente para ele. Então, só para a proteção particular dele. Além de todo um aparato de soldados bem equipados, bem treinados, para tudo enquanto é lado. Então, quem tinha o melhor exército ia ganhar todas as batalhas, ia construir o império, ia ganhando os reinos. Mas aí eles vão dizer o seguinte: nós faremos menção do nome do Senhor, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Se você acredita no seu exército, o Senhor está acima disso. O Senhor está maior do que isso. Não existe um poder que seja maior do que o poder do Senhor. Então nós faremos menção a Ele, né? Porque o nome dele, olha lá, o nome do Senhor, que diz respeito ao seu caráter, diz respeito a um Deus que fez todas as coisas e que de uma única vez pode desbaratar todo e qualquer exército. É por isso que um salmo vai dizer assim, acho que é o Salmo 18, com o Senhor eu passo no meio de um esquadrão. Eu não preciso de um esquadrão, eu só preciso do Senhor. Tendo o Senhor na minha vida, tendo o Senhor comigo, tendo o Senhor dos exércitos comigo, nenhum outro exército, nenhuma outra potestade, nenhuma outra entidade pode me amedrontar. Jesus falou assim, a quem vocês vão temer? Ao Império Romano e seus exércitos? Não, tema ao Senhor. O máximo que o Império Romano pode fazer, o máximo que os déspotas, né, que os governadores, que os líderes podem fazer é matar o seu corpo. Mas o que é o corpo? O que é o corpo? Vai morrer mesmo. Você tem que ter medo de Deus, porque Deus, além de matar seu corpo, pode matar sua alma. Pode matar seu espírito, pode tirar da eternidade, pode te riscar da eternidade.
Quando Jesus fala, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, os interesses dos Césares é este mundo. Então dê esse mundo para eles. Quer o mundo, César? Toma para você. Ele é seu. Jesus falou assim, vamos sair daqui, acho que é João 13, último versículo, vamos embora daqui, porque já vem aí o príncipe deste mundo, e não há nada dele em mim. Jesus não teve nenhum problema em chamar Satanás de o príncipe deste mundo, o principal, o chefe desse mundo. Não tem nada dele em mim. Sabe por que não tinha nada do príncipe desse mundo em Jesus? Porque Jesus não é do mundo. E ele vai falar para os discípulos, vocês também não são. Então não tem nada deles em vocês. Deixa para lá. Dê a César o que é de César. E o versículo 8, Arthur, vai dizer assim, ó. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Nós estamos de pé por causa dele. Estamos chegando ao final de 2022, um ano difícil. Algumas vezes foi necessário respirar fundo, né? Algumas vezes foi necessário respirar fundo, estacionar o carro um pouquinho, dar aquela descansada para seguir viagem, que não dá para seguir a viagem toda direto, não. Em alguns momentos tivemos que dar uma paradinha aí. Mas se estamos de pé, até agora, apesar das lutas, das aflições, apesar das angústias, das tempestades, apesar das batalhas que enfrentamos, é porque Ele nos mantém de pé. É porque o Senhor dos Exércitos está conosco, né? O Salmo 46, versículo 7 vai dizer o seguinte, quer ver? Projeta para mim, por gentileza, Arthur. Você é mais rápido do que eu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Nenhum exército, nenhuma força militar, que era o maior poder dos povos, é maior do que ele, né? Ele está conosco. Muitas vezes, irmãos, como o texto fala ali, nós faremos menção no versículo 7 do Salmo 20, vai falar, faremos menção do nome do Senhor. Muitas vezes nós perdemos as nossas batalhas porque não fazemos menção do nome do Senhor. Nós fazemos menção daquilo que a gente sabe. Nosso conhecimento. Tem 47. Já passei por isso, sei como é que é. Já vi muita gente passando por isso, sei como é que é. E já estudei isso. Então nós fazemos menção do nosso conhecimento, menção do nosso recurso financeiro, fazemos menção do nome da nossa família, fazemos menção de uma série de coisas. Mas o que nos dá vitória é fazer menção do nome do Senhor. É o nome do Senhor que nos coloca de pé, né? Que nos mantém de pé. Então, muitas vezes o povo de Deus só louvou, só orou e só esperou. E Deus fez o resto. Nós sabemos de vários textos assim. O pessoal saindo do Egito, pegar um exemplo aqui. O pessoal saindo do Egito e atrás do pessoal vindo o exército de Faraó. O povo que estava saindo do Egito não era um exército, era um povo. E não tinha noção nenhuma de guerra, táticas de guerra, sobrevivência em deserto, não tinha nada disso. O exército do Faraó era o exército mais treinado que tinha. Afinal de contas, o Egito naquela época era a nação top, né? Era a primeira nação do mundo. Então o melhor exército estava ali, vindo com cavalo, com cavaleiros, né? E vindo atrás com lanças, com flecha, que não sei o quê, e para pegar o pessoal como se fosse uma batalha mesmo. Ia pegar fácil, se fosse o caso. Mas entre o exército do Egito e o povo de Israel, tinha um anjo. Tinha só um anjozinho ali. Tinha só um anjozinho. O mar abriu, o pessoal passou. O anjo falou, só que o pessoal do Egito, pode vir. Aí que eles entraram, as rodas das carroças agarraram no meio do... Né? Não fala isso na Bíblia? Começou a agarrar as rodas das carroças, dos carros poderosos deles, no meio do mar, e o mar caiu sobre eles, acabou todo mundo. O povo de Deus só olhou, como diz as Escrituras, e viu a recompensa do ímpio. Está escrito lá, Salmo 91, né? Vai dizer, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás abalado. Você vai olhar e vai ver só a recompensa do ímpio.
Tem muitas batalhas que Deus batalha por nós que a gente não tem nem ideia. A gente não tem nem noção do que Deus está fazendo, né? Então, esse é um exemplo. Quem desbaratou o exército do Egito foi Deus, não foi o povo. Eles não fizeram absolutamente nada, só confiaram em Deus e tudo aconteceu. Quando foi tomada a nação, o povo de Jericó, a cidade de Jericó foi tomada, quem desbaratou tudo foi o anjo do Senhor. O povo só rodeou a cidade. Deus falou assim: o que vocês vão fazer? Josué falou: pegar na espada? Deixa com a gente. Não, Josué, vocês vão começar a gritar. O quê? Gritar. Mas é com grito mesmo, Senhor? Só isso. Primeiro vocês vão rodar aí, vai rodando aí, semana inteira, vai rodando, toca uns instrumentozinhos, vão rodando. E no 7º dia, na hora que eu falar, grita, pode gritar. E o muro caiu. Não foi com grito, não, foi o anjo sapateando lá em cima, destruindo tudo. Então, muitas vezes, irmãos, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, muitas vezes a nossa parte na batalha vai ser só orar e aguardar. Orar e aguardar. Isaías 30, versículo 15. Em estar quieto, silencioso, estaria a vossa salvação. Só isso. Só confiar em Deus, aguardar, orar, espera aí, que Deus vai fazer acontecer. Nossa força consiste em andar humildemente e submisso a Ele. É nisso que consiste a nossa força. Sendo Ele, Deus, Senhor dos Exércitos, por nós, quem será contra nós? Paulo pergunta e a gente também tem que perguntar: quem será contra nós? O negócio é que às vezes a gente fica olhando muito o que o diabo está fazendo, aí assusta. Aí a gente assusta. Quando a gente fica olhando o que o diabo está fazendo, a gente toma susto. A gente está igualzinho, a gente tem o espírito de Geazi, né? Acorda de manhã, vê um exército. Ai, meu Deus, você não vai acreditar, Eliseu, tem um exército aqui para prender a gente. Eliseu falou: o que é? Um exército aqui. Eliseu nem viu, ele só olhou por trás. Não, estou vendo um outro exército, bem maior. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha. Aí, no mesmo texto, Eliseu pede a Deus para abrir os olhos de Geazi para ver o exército de Deus. E no mesmo texto, Eliseu pede a Deus para cegar os inimigos para não verem ele. Abre os olhos desse aqui. Agora fecha os olhos dessa turma aqui. Então, um viu a glória e o outro não viu mais nada. E assim que Deus faz. Eliseu nem suou. Nem precisou suar. Não teve briga. Quem lutou aquela peleja foi Deus, né? Então, é andar em submissão, é invocar o nome do Senhor. Muitas batalhas, eu volto a falar isso, muitas batalhas nós perdemos, e aí a gente perde batalha no campo da vida financeira, a gente perde batalha no campo da vida conjugal, a gente perde batalhas na área da saúde emocional, da saúde física, da saúde espiritual. A gente perde várias batalhas porque a gente não faz menção do nome do Senhor. A gente deixa Deus de fora. A gente, não, agora eu vou resolver minhas finanças, agora, dessa vez eu vou resolver. Faz conta, faz um monte de coisa, faz empréstimo no banco, tentar resolver, arruma um gigante para cima, né, dos juros. Não, agora eu vou resolver esse negócio com minha mulher. Eu vou resolver minha mulher agora. Aí vai lá, arruma mais confusão ainda. Não, agora eu vou resolver o problema com meu filho. A gente faz tudo, a gente só não ora a respeito. Não faz menção do nome do Senhor, né? Ele garante que está conosco. Foi Ele quem falou: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas não é só para estar do lado, não. Ei, Jesus. Não é para estar do lado, não. É porque Ele sabe que sozinho a gente não dá conta. Viver sem Jesus, a gente não dá conta. Jesus falou: sem mim vocês nada podem fazer. Nada. É uma ladeira. É ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Sem mim é ladeira abaixo. Então deixa eu ficar contigo aí, faz menção do meu nome, me invoca. Jesus falou: se vocês precisarem, peçam. Até agora vocês não pediram, peçam. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza, nosso refúgio. Peça, está aqui, Ele está aqui, faz parte da nossa história, né? Como é que nós estamos nos saindo das nossas batalhas? Pensa aí. Nós, no domingo, falamos sobre o soldado do reino, e a gente falou que a guerra
é constante. E a guerra tem várias frentes de batalhas, né? Tem irmãos que estão batalhando numa área. Tem irmãos que estão batalhando em duas frentes, né? De batalha. Tem irmãos que estão batalhando em 3 frentes de batalha. Cada um tem a sua própria luta aí. Como é que a gente tem saído nessas batalhas? Como vitoriosos ou amedrontados? Mas por que amedrontados se o Senhor dos Exércitos está conosco? Por que não vitoriosos se Ele é por nós? E se Ele é por nós, quem será contra nós? Pergunta o Paulo e pergunta a palavra, né? Para nós, hoje, nessa noite. Precisamos fazer menção do nome do Senhor, invocar ao Senhor, sabe? E, às vezes eu preciso falar assim: Senhor, eu estou com esse problema financeiro aqui, eu não sei como que eu vou resolver. Põe a tua mão, abençoa, resolva para mim em nome de Jesus. Senhor, eu estou com esse problema de saúde aqui, já tomei remédio, já fui nos médicos, não sei como resolver. Em nome de Jesus, coloca a tua mão. Senhor, eu estou com esse problema conjugal aqui, coloca a tua mão para abençoar. Senhor, eu estou com problema com o filho aqui, estou com problema com o colega de trabalho, enfim, estou com problema nos meus negócios, coloca a tua mão para abençoar. Tem que fazer menção do Senhor. Senhor, eu estou nessa batalha, está me tirando o sono, está me deixando... Está minando a minha resistência, eu não estou conseguindo, estou perdendo essa batalha, como é que faz? O Senhor é comigo. A Bíblia diz: o Senhor é comigo, quem será contra mim? A gente tem que orar em cima da palavra, a gente tem que chamar a palavra para fazer parte da nossa história. Eu estava ouvindo um pastor, esse pastor ele fez um comentário que eu achei interessante. Ele falou assim: repare Josué 1,9. Aí ele fala lá, né, que Josué 1,9 vai dizer assim: não aparte da tua boca, presta atenção nessa palavra, nunca se aparte da tua boca o livro dessa lei. O que é apartar da boca? Porque a gente lê o texto, passa a se perceber, tipo assim, para meditar no texto, né? Não, ele fala: não aparta da tua boca, quer dizer, repita a palavra, vai falando dela, vai falando dela. À medida que eu for falando da palavra, eu vou me fortalecendo. À medida que eu for falando da palavra, a palavra vai acontecendo. As coisas vão acontecendo. Repita a palavra. Traz a palavra à sua boca. Não é só para guardar na mente, não. Os sacerdotes, eles tinham que... Filactérios, né? Os sacerdotes tinham um negócio chamado filactérios. Eles colocavam a palavra na testa, aqui, ó. Né? Tinha uma faixa que eles colocavam a palavra na testa. Tinha as caixinhas, né? Na roupa do sacerdote. A palavra aqui. Pregado. No umbral da porta, a palavra. Essa palavra dá poder. Ela é a invocação do nome do Senhor. Ela está fazendo menção do nome do Senhor. Entendeu? E aí a gente chega diante das nossas batalhas, a gente clama a tudo. Clama ao nó. Não, eu fiz um cursinho aí que vai me ajudar aqui. A gente clama ao curso que a gente fez, a gente clama ao sábio não sei o quê, a gente clama ao filósofo não sei o quê, mas de menção do nome do Senhor. Ele que dá vitória. Ele que dá vitória. Às vezes a gente vê igreja fechando. Fechando mesmo. Porque o pastor tentou vários métodos. Foi na internet, foi não sei aonde, fez curso não sei aonde, e pegou apostila, não sei o quê, fez, aplicando métodos de crescimento na igreja, não sei o quê. É oração, é palavra, é busca, é o Senhor, é menção do nome do Senhor que resolve, não é método. Não são, os métodos passam. Quantos métodos você já viu acontecendo nas igrejas, né? Agora a igreja agora está assim, é célula. A igreja agora é isso, a igreja agora é aquilo. Eventos, e métodos, né? E a menção tem que ser feita ao nome do Senhor, mesmo, de verdade. Então, somos derrotados porque não envolvemos o Senhor nas nossas batalhas, né? Casamento vai mal, saúde vai mal, finanças vai mal, o emocional está abalado, está esquisito. Chama Deus para esse assunto aí. Fala com Deus sobre esse assunto. Talvez a gente, assim como o rei, talvez a gente tenha coisas que não tenha como compartilhar. Né? Assim como o rei, lá do texto, que a gente começou falando sobre isso, né? A solidão do rei e a necessidade de intercessão por ele, né? Na frente de batalha. Talvez não tenhamos com quem compartilhar, não tenhamos condições de compartilhar. Mas com Deus, sempre temos.
Sempre teremos condições de ter um lugar específico onde fique eu e Deus, e lá eu vou rasgar o coração diante dele. Senhor, a situação é essa e essa. Chamar o Senhor, invocar o nome dele. Porque o Senhor dos Exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E não tem necessidade nenhuma de eu amargar derrotas na vida. Não tem necessidade nenhuma disso. A menos que eu não queira fazer menção do nome do Senhor. Que está disponível, né? Está completamente disponível. E é um nome, como diz lá Paulo falando ao Timóteo, né? É um nome sobre todo nome. O nome que faz com que seres do céu, da terra, debaixo da terra, qualquer ser se dobre. Isso significa qualquer coisa. Não tem nada que seja maior do que o nome do Senhor. Não tem nada que seja maior, que seja mais poderoso do que o nome do Senhor. Cabe a mim, a você, cabe à igreja, cabe a cada um de nós resgatarmos isso, né? A gente já falou aqui em outras oportunidades de alguns crentes de 2 gerações para trás, ou de uma geração para trás, não sei. Eram mais intrépidos, mais corajosos, menos medrosos, né? Não tinha nada, paralisava muito os crentes daquela época, não. Mas os crentes de hoje vão meio devagarinho. Né? O pastor Cláudio é mais tímidozinho, mais devagarinho. O Senhor é o mesmo, que está mudando a mentalidade da igreja com relação a Deus. A gente está mais preso à instituição do que ao Senhor. A gente fica mais preso aos calendários, às questões institucionais, né? Mas a espiritualidade, que é de fato o cerne da vida cristã, fica mais ou menos de lado. A gente acredita muito nos métodos e acredita muito pouco nas orações. Acredita muito nos métodos, mas acredita muito pouco na palavra. E aí não tem como ter vitória em lugar nenhum. E aí as gerações vão sendo influenciadas com isso. Estava escutando um outro pastor, e já vou terminar com isso. Um outro pastor, ele falando exatamente sobre isso, que eu acabei de falar aqui agora. Ele disse assim, ele falou assim, lembra dos nossos avós, crentes? Tudo era oração. Né? A menina fez 15 anos, culto. Comprei um carro novo, culto. Né? Já vi esse cara falando? Tudo era oração. 15 anos, culto. Comprei um carro novo, culto. Aluguei uma casa, culto. Tudo culto. Né? Mas aí o tempo foi passando, aí já mais ou menos, né? Comprei um carro, aí faz uma oraçãozinha mais ou menos. 15 anos, aí já faz uma festinha mais ou menos, faz a festa e coloca um louvorzinho também para ir dar uma equilibrada. A gente foi só falando para Deus assim, vai saindo, por favor. Dá licença. Vai dar licença que a gente quer ser crente, que seja o Senhor. E ele saiu. E aí a gente fica muito enfraquecido, né? Muito enfraquecido. A gente tem que voltar lá atrás. O apóstolo Paulo vai falar para os Gálatas, né? Para os Gálatas, ele fala assim, que a gente tem que voltar à simplicidade do Evangelho. Só isso. Só isso é o suficiente. Quando se acreditava que Deus é tudo mesmo. Independente do que aconteça. É por causa disso, é por causa de crer assim, fazer menção do nome do Senhor, saber que Deus é tudo, que muitos dos nossos irmãos não temiam a morte. Foram para martírios sem medo da morte. E o testemunho deles ficou na história. E a igreja só sobreviveu por causa disso. Mas e essa geração? Se levantar aí, a gente está vendo como é que está o mundo, cada dia mais pressionando a igreja, porque o objetivo é acabar com a igreja, ou então transformar a igreja em outra coisa. A gente está vendo a pressão. Será que com essa perseguição atual, com tudo que está acontecendo na igreja hoje, contra a igreja hoje, será que a igreja sobrevive? O que será do evangelho, o que será do cristianismo daqui a 30 anos, se a gente falhar? Nós falamos domingo passado sobre o Senhor, sobre os soldados do reino, e agora falando sobre o Senhor dos exércitos, é conosco. Ou a gente crê nisso e vive em cima disso, ou a gente larga tudo e deixa o cristianismo acabar. Na nossa geração, acabou. Por isso que Jesus falou, será que quando o Filho do Homem voltar,
vai encontrar fé na terra? Será? Começa no meu particular. As pequenas batalhas, né? Que eu estou travando aqui na minha vida, no meu particular. Eu tenho que fazer menção do nome do Senhor, fazer menção da fé que o Senhor colocou em mim e batalhar e ter vitórias. São pequenas vitórias que vão fazendo eu ganhar a guerra toda depois. Se eu começar a ter pequenas derrotas agora, a guerra maior não venço, não. A guerra em si, venço, não. Estou enfraquecido. Entende? É muito sério. Sério, para nossa reflexão. Tenho pensado muito sobre isso. E é para nossa reflexão. Porque às vezes a gente é levado a pensar assim, não, a gente não pode falar não, tem que ficar quieto. Tem que falar sim. Tem que falar sim. Tem que falar sim. Ué, a igreja vai ficar calada? Não, tem que falar sim. Não, mas está fazendo contra a igreja, então tem que falar sim. Mas eu vou cortar seu pescoço, mas eu vou falar, é isso. Já pensou se Jesus falasse, aí, não, peraí, deixa isso para lá. Já pensou se os apóstolos falassem, não, deixa isso para lá. Não, está errado. Não pode não, está errado e não quero nem saber. Voz profética, e essa é uma das prerrogativas da igreja, voz profética tem a ver com denúncia. A gente pensa no profetismo de êxtase, né? Onde o sujeito vai falar do futuro. É isso que eu te digo, meu servo. No sentido da palavra profeta, está mais para o presente do que para o futuro. É eu fazer denúncias. Não adianta nada falar alguma coisa do futuro, se nesse presente aqui, alguma coisa precisa ser arrumada, eu sei que precisa, está de acordo, está contra a palavra de Deus, e eu largo para lá. Aí eu quero falar do futuro? Não, tem que falar agora aqui. Às vezes tem coisas que são assustadoras, né? Mas tem que ser dito. Quem leu, entenda, disse Jesus, né? Que talvez não faça sentido agora, fará sentido daqui a pouco. Mais para frente a gente vai entender tudo. Mas é isso, tem que falar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor dos Exércitos é conosco. Não somos merecedores dessa presença, dessa companhia. Não somos dignos de andar com o Senhor. Mas o Senhor, ó Deus, decidiu andar conosco. Antes que os apóstolos dissessem, foi Jesus quem disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E nós te louvamos por isso. Temos por lutas passado, temos batalhas enfrentado todo dia. Que o Senhor, ó Deus, dê vitória para o teu povo em nome de Jesus. Fortaleça o nosso coração na tua presença, para as batalhas que enfrentamos dentro de casa, no trabalho, dentro dos nossos próprios corações, em todo o ambiente, ó Deus, que o Senhor nos dê vitória em nome de Jesus. Perdoe, ó Deus, nossos pecados, assim oramos e te agradecemos. Amém. Chegando ao final deste culto, eu agradeço a Deus pelos irmãos que vieram, agradeço cada um de vocês que vieram, que Deus abençoe a vida dos irmãos, aos irmãos que estão em casa, Deus abençoe a vida também. Próximo final de semana, a gente vai ter atividade no domingo aqui só à noite, de manhã não, né? Escola dominical agora só o ano que vem, se Deus quiser. De manhã não, porque sábado é dia 24 para o dia 25, é o dia da ceia natalina, então nós estaremos com as nossas famílias, no domingo vamos almoçar com a família, é assim que é importante acontecer, né? No domingo à noite a gente estará aqui, para, se Deus assim permitir, para celebrar o Senhor, né? Para um culto de Natal, mais um culto de Natal, alusivo, né, ao Natal também. Domingo nós tivemos um culto abençoado aí, um musical das crianças. No próximo domingo também teremos um culto que faça alusão ao Natal. Vamos falar sobre o amor de Deus, chegada de Jesus, né, nos nossos corações. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe e nos guarde.